Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31. Vamos colocar em pé para a leitura do texto sagrado. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Podeis assentar-vos. Vamos ter uma palavra de oração. Convido nosso irmão presbítero Fernando dos Santos para que nos guie nessa oração audível. Senhor Deus e Pai, agradecemos-te, ó Pai, por todos os momentos que já passamos aqui na Tua casa, pelos louvores, pelos cânticos. E agora, ó Pai, te pedimos que o Senhor unja o Seu servo que está à frente, que trará a Tua palavra e que abra os nossos corações, ó Pai, para que possamos recebê-la e aplicá-la na nossa vida, ó Pai. Agradecemos-te por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se é certo que o leão é o rei da selva, nós podemos dizer com toda segurança que a águia é a rainha dos céus, em seu poder e em sua superioridade. Nada se compara à águia. Mencionada 32 vezes na palavra de Deus, o profeta está dizendo que as nossas vidas, nas mãos de Deus, serão renovadas assim como a vida das águias. Como águias voarão, e assim você e eu podemos viver. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós veremos algumas lições que podemos extrair, algumas verdades dessa figura, a águia, o cristão e a águia. Primeiramente, nós vamos falar sobre os hábitos da águia. A águia constrói o ninho nas fendas dos penhascos, nas alturas das montanhas. A palavra de Deus nos diz: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Isso está no livro de Jó. Meus irmãos, Deus promete fixar-nos também em lugares altos, os lugares seguros. O salmista expressa realmente essa realidade, dizendo: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é de mais alta para mim. Uma rocha no lugar elevado. Assim, meus irmãos, é o nosso Deus, e nele nós confiamos e nele nós descansamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É claro que Deus não tem sombra, aqui é uma figura da sua proteção, do seu cuidado. E nós aprendemos realmente sobre esse lugar alto, esse lugar elevado, onde a águia
fixa o seu ninho. E o salmista diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Para que nós tenhamos uma visão para o alto, para cima, para que nós possamos olhar realmente para Deus. Como Isaías, quando tem aquela experiência com Deus, ele disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. A impressão que nós temos é que ele vai se afastando e dobrando o seu pescoço e vendo realmente que Deus é sublime e que Deus governa e que Deus está realmente no lugar alto. A águia nos ensina isso, a pensarmos realmente nas alturas. Encontramos várias figuras dessa maneira. Eleva os olhos para os montes. Mas a águia tem também algumas características que nós vamos aqui apontá-las de maneira breve, uma vez que teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia por si só também é uma pregação. A Santa Ceia apela mais para os nossos sentidos, embora não prescinda da palavra de Deus. Mas lembrando que a águia ela costuma voar alto, tá? Acima das tormentas e das tempestades. Deus promete também que nós seremos renovados como a águia. E além, ela voa e aproveita os ventos e toma impulso nas tormentas para planar e alçar um voo muito alto sobre as montanhas, sobre os montes cobertos pelas nuvens e pelas neblinas. Então a águia nos ensina isso. Quando o vento vem, ela aproveita aquele impulso e ela alça voo acima das tempestades, acima das tormentas. Há muitas pessoas que estão realmente num lugar muito baixo, um lugar profundo, estão numa depressão e quase com uma obrigação de viver, porque perderam realmente essa visão das estrelas. Elas, se entregarem os seus caminhos ao Senhor, elas poderão subir, elas poderão entender realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós podemos realmente sermos renovados como águias, que nós podemos voar com asas como o da águia. Houve um dia na vida de Davi em que ele foi atingido por uma tormenta. Ele viu a sua casa e a sua cidade em cinzas. Quando ele chegou, haviam posto fogo na sua casa, na sua cidade. Seus familiares, seus amigos tinham sido levados cativos. E ele foi responsabilizado ainda pelo fato, e as pessoas tentaram apedrejá-lo. Ele foi ameaçado. E o que fez Davi? Lá no livro de Samuel, nos diz, lá no primeiro livro, no capítulo 36, que ele se reanimou no Senhor, e a sua vida foi renovada. Ele enxugou as suas lágrimas, reorganizou os seus homens, e lembrou-se dos ventos de Deus, e aproveitou realmente aquele momento para transpor aquela situação. Meus irmãos, quantas coisas nós aprendemos na obra da criação, principalmente com essa ave, que é a rainha dos céus, aonde ela fixa o seu ninho nas alturas, e como ela alça voo de uma forma admirável, acima das montanhas. Mas também nós encontramos como que ela faz com os seus inimigos. É claro que nesse mundo ninguém procura inimigo, mas geralmente eles aparecem. O próprio Senhor Jesus teve aqueles que foram seus inimigos, não porque Ele os fez, mas porque eles se posicionaram contra Cristo. E nesse caso, a águia, quando ela se coloca entre os seus inimigos e o sol, ela vai em direção ao sol, de sorte que os seus inimigos perdem a sua visão, perdem a visibilidade, e não pode realmente divisá-la. Então a águia tem realmente isso, de voar em direção ao sol. E nós sabemos quem é o sol da justiça. Se nós realmente caminharmos em direção a Deus, Satanás não terá realmente força nas suas artimanhas, ele não prevalecerá contra nós em hipótese alguma.
A águia também tem um hábito interessante na maneira como ela cuida dos seus filhotes. Nós encontramos um texto que fala sobre isso, sobre a maneira como ela cuida dos seus filhotes. Diz o seguinte: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. É um fato enternecedor como a águia cuida dos seus filhotes, mas em determinado momento ela precisa ensiná-los a voar. No próximo domingo nós teremos aqui a comemoração do Dia das Mães. Antigamente as famílias tinham assim uma formação diferente, principalmente viviam em colônias, viviam todos perto. Hoje muitos filhos precisam alçar voos e vão distante. E nós precisamos também ensinar os nossos filhos a voar. E a águia, ela chega a um ponto que ela empurra o seu ninho, o seu filhote, os seus filhotes fora do ninho. Faz parte da natureza. Mas como o filhote vai voar para baixo, ele está lá na altura, ela vem rapidamente, abre as suas asas e se coloca para ampará-lo antes que ele possa se estatelar contra uma rocha, contra uma pedra, e dessa forma ela vai treinando os seus filhotes a voarem e a serem também águias poderosas, a serem águias poderosas nesse sentido. É assim também que Deus procede conosco. Ele nos ampara quando temos realmente situações difíceis, E foi assim que ele levou o povo no deserto. Muitos desmaiaram, famintos, sedentos, e há uma figura que ele, como uma águia, ele protegeu também o seu povo no deserto, como um socorro oportuno. Meus irmãos, quantas coisas nós aprendemos, E há um salmo que nós gostamos muito, que diz que é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mas há outras coisas interessantes também sobre a águia. A águia é distinguida pelo par de olhos que ela herdou. Ela tem uma visão, extremamente aguçada. Pode avistar longas distâncias, a imensidão, o infinito. E Deus também nos fez como águias. Nós precisamos a ter os nossos olhos abertos, abrir os nossos olhos, uma visão das coisas presentes, dos dias que estamos vivendo, mas também uma previsão, as coisas que estão à nossa frente, olharmos para as coisas eternas e não temporais. Há um hino que eu gosto muito, diz assim: pela fé avistamos além, pela fé avistamos além. Avistamos as colinas da cidade eterna, a cidade de Deus. Avistamos pela fé o Senhor do seu trono. E nós queremos ver as coisas sob a ótica de Deus, como Deus realmente vê as coisas, como Deus enxerga o pecado. Agora mesmo nós vamos ver a Santa Ceia, o pão partido, o vinho do vermelho rutilante, que mostra realmente o que o pecado foi capaz e o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. É muito importante participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, as oportunidades que temos diante de nós e expressar como o apóstolo Paulo: portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão celestial. A águia, então, além desses hábitos que nós dissemos, de fixar o seu ninho, da sua maneira de voar, ela aqui fala sobre algumas coisas que ela herdou, além da sua vista, da sua visão. A águia também, ela tem um desejo de ser livre. É impressionante como a águia goza de liberdade. Nunca se ajunta em bandos, diferentemente de outros pássaros, de outras aves. O casal vive em árvores altas das montanhas, vive na solidão, caçando e se alimentando. É uma criatura independente que não deve ser aprisionada. Aliás, eu não sei porque as pessoas aprisionam, os pássaros.
A águia quer voar, ela quer liberdade. E esta é uma parábola do nosso relacionamento com Deus. Nós nascemos para sermos livres, mas o diabo veio para escravizar. Nós nascemos para estarmos sozinhos em comunhão com o nosso Deus. Não devemos temer a solidão, encará-la como oportunidade para estar a sós com Deus, porque há fatos personalíssimos na vida. Primeiro, crer. Ninguém pode crer em nosso lugar. Às vezes nós queremos que o nosso familiar, o nosso amigo creia, mas ninguém pode crer em meu lugar. O morrer também é um ato personalíssimo. Embora desejosos de liberdade, muitas vezes acabamos perdendo essa liberdade. Lutero tem um livro muito interessante que chama Nascido Escravo, onde ele discute com Erasmo de Roterdã, somente a questão do livre-arbítrio, né? E ele diz que já nascemos realmente escravos do pecado, e o escravo, ele não diz, bom, hoje eu não vou trabalhar, né? Hoje eu vou passear, né? Não, o escravo, ele está realmente sob ordens, né? Mas nós somos livres, e nós não podemos trocar a nossa liberdade por nada nesse mundo. A liberdade não pode ser negociada, não pode ser trocada por um prato de refeição. Quando nós estamos com fome, é o caso de Esaú, tipo do homem carnal, que chegando do campo, faminto, ele falou, o que me adianta o direito de primogenitura se eu estou a morrer de fome? E muitas pessoas hoje acabam escravizadas, realmente estão escravas do pecado, porque não aprenderam, né, como a águia, a ter o seu voo e a ter a sua independência, Certo fazendeiro, ele teve uma visão da águia gigantesca na sua propriedade. E ele viu aquela águia, ela ir em direção a uma serpente, e ela então foi e prendeu a serpente. E levou a serpente com toda velocidade para cima, mas à medida que ela ia alçando o voo, a serpente foi também picando-a, e o veneno foi tomando conta do seu corpo, e aquela ave gigantesca, rainha dos céus, ela caiu por terra, né? Caiu completamente destruída. E o fazendeiro presenciou cheio de tristeza esse fato. Meus irmãos, o veneno, eu não sei por que Deus permitiu, mas Ele permitiu que Satanás tenha um veneno letal na vida das pessoas. Tá? As pessoas não se dão conta, mas ele vai realmente injetando esse veneno, e que paralisa. Né? Mas nós, como seres humanos, também devemos ser livres. Né? Essa é a parábola da vida. Porque o pecado, o vício, realmente, ele destrói e torna a vida da pessoa rasteira. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Hoje algumas pessoas estão brigando por causa de salário. Né? Todo mundo quer ganhar um salário bom. Né? E o pecado também tem um salário muito alto, né? Que é realmente a morte. O salário do pecado é a morte. A Santa Ceia é uma grande ocasião para nós pensarmos realmente e aprendermos a ter essa visão espiritual, a nos livrarmos realmente do pecado. E a águia também tem uma coisa interessante, ela vai criando com o tempo uma substância no seu bico, uma substância viscosa que vai atrapalhando o seu voo, vai impedindo-a de voar. Mas o que ela faz? Depois de um tempo, ela vai para uma pedra, para uma rocha, e começa a bater fortemente com o seu bico na pedra, até a substância se soltar. Nós temos algo em nós também, meus irmãos, que precisa ser deixado. Né? Nós todos sabemos a nossa natureza, que nós não vamos nos desvencilhar dela até o dia da nossa morte, mas que nós temos que lutar com ela até o dia da nossa morte. O dia da morte do cristão é o dia mais glorioso, quando ele nunca mais vai pecar. E na morte mesmo nós deixamos metade para trás. Tá? Deixamos. Mas nós podemos ir à rocha dos séculos, livres do pecado.
Eu creio que nesse mundo nós somos semi-perfeitos. Não somos tão imperfeitos, porque estamos a caminho da perfeição. Mas não somos perfeitos. Somos perfeitos em Cristo. Mas podemos dizer que na nossa vida experimental somos semi-perfeitos, mas vai chegar o dia, e talvez não esteja longe, que nós vamos nos ver livres dessas coisas que nos amarram, e que nós deveríamos fazer como a águia, né? Que vai batendo o seu bico, não creio que deve ser doloroso, para se desprender, né? Daquela substância viscosa que vai impedindo-a e que vai atrapalhando o seu movimento. Mas a águia tem uma coisa interessante que eu creio que todos já deveriam até pensar, mas será que não vai falar sobre isso, sobre a águia, né? A águia é uma ave centenária. Dizem os naturalistas que vive em média 120 anos, né? Mesmo em cativeiro. E ela vai perdendo algumas penas e vai se tornando uma aparência mais jovem. Cada ano ela perde algumas penas. E diz que quando ela chega a 100 anos, ela perde todas as penas e surgem novas. E ela aparece mais uma vez renovada na sua juventude. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos renova, né? E Deus, de igual modo, renova também como a águia. Nós estamos precisando de renovação na nossa vida, na nossa família, na vida da nossa igreja. Precisamos adquirir vigor e não sermos realmente derrotados, né? E pelo seu Espírito e pelo poder, Ele restaura as nossas vidas, fazendo que nos sintamos novamente bem. Eu creio que trata de uma renovação interior, né? E portanto muito mais profunda. Paulo fala disso, ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Por quê? Porque nós sabemos que nós não temos a juventude perpétua. É um fiozinho de cabelo branco aqui, já não pode comer tal coisa, é uma limitação aqui, acolá, né? Mas nós sentimos na nossa vida espiritual, meus irmãos, renovados, e deveríamos cada dia mais, que não fosse diminuindo, mas crescendo esse vigor espiritual, sendo renovados por Deus. Nós podemos ter o inverno na nossa cabeça, né? Mas nós precisamos ter a primavera no nosso coração. E é essa a experiência dos homens de Deus, das mulheres de Deus do passado, da comunhão com Deus. E saber realmente que devemos esperar em Deus, mas devemos aproveitar que não é sem motivo que a palavra de Deus coloca aqui sobre a águia, né? De seus hábitos, de construir o seu ninho no lugar alto. Quantas pessoas estão construindo seu ninho ao alcance de Satanás? De uma maneira muito baixa, preocupada apenas com as coisas dessa vida. A Bíblia diz: se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, lá de cima, e não as que são aqui da terra. Pensar, meus irmãos, quando temos problemas de relacionamento, né, que os inimigos, nós temos que ir em direção a Deus, né? E vencer as tempestades, porque elas vêm mesmo na vida de todos, mas tomar realmente esses ventos, as tormentas, para alçarmos voos maiores, voarmos cada vez mais alto em direção a Deus. Como diz, com asas de águia, sobe com asas de águia e voarão. É isso que o escritor está pensando. A maneira como ele cuida, a águia cuida dos seus filhotes, é a maneira como Deus cuida de nós. Como também devemos cuidar uns dos outros, né, nos amparando. E lembrando também dessa herança da águia, primeiramente os seus olhos, né? Nós temos que ter olhos abertos. Pedir que Deus abra os nossos olhos. Pedir que Ele possa também fazer com que sejamos livres, que não sejamos presas, né? Aquela águia com todo o fazendeiro à vista, com toda a sua maravilha, o seu espetáculo, ela foi envenenada e caiu, estatelada ao chão. Mas, meu Deus nos chamou para a liberdade. E há muitas pessoas que pensam que
vão ser felizes, né? Deixando os preceitos do Senhor, a casa do Senhor. Nós lemos a imortal história, a parábola do filho pródigo, né? O filho pensou que ia ser livre, saiu bem vestido, com muito dinheiro, com muita saúde, mas a verdadeira liberdade ele experimentou quando voltou para sua casa. Ali ele encontrou a verdadeira alegria e a verdadeira liberdade. E essa substância aqui que se prende ao bico da ave, da águia, simbolizando também as coisas que nos atrapalham na nossa vida, no caminho da santificação. Coisas que as pessoas vão se acostumando, mas precisam deixar, né? Ir para a rocha do século e tirar realmente essas coisas que estão atrapalhando o nosso viver. E finalmente saber, meus irmãos, que nós não vamos viver 120 anos com a águia, vamos viver para sempre. Tá? Nós já estamos sendo renovados para um novo céus e para uma nova terra. E ainda que haja muitas vezes, tá, o inverno sobre as nossas cabeças, nós devemos pedir que Deus faça com que seja primavera nos nossos corações. Que Deus os abençoe.